tempo, né, para a gente mais uma vez estar estudando a palavra de Deus. Então achei bastante interessante a gente aprender a palavra, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Hoje nós vamos continuar os nossos estudos. Hoje nós vamos estudar a primeira carta, a primeira epístola de João. Já é outro tema, né? Nós estamos no Sermão da Montanha, logo um outro tema, e agora nós vamos para estudar a primeira epístola de João, capítulo 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, que era desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou a nós e temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai, seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é que que Deus é luz e não há nele nenhuma trevas. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Até aí, amém? Pai Santo, bendito, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, damos graças por esse dia, por essa manhã, por o Senhor nos trazer aqui, Senhor, a certeza nós estamos sendo beneficiados pelo Senhor, e toda a nossa gratidão por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, aprendendo da tua palavra, Pai, e os nossos corações estejam, Deus, atentos, conectados ao teu Espírito, Pai, para que nós possamos receber esse alimento espiritual que o Senhor tem para nossas vidas, para o nosso crescimento, para que nós possamos também expandir o teu reino aqui na terra, Pai. Que nós possamos usar essas palavras que nós aprendemos e levar para outras pessoas, Pai. Que nós tenhamos um dia cheio da paz, das bênçãos, da comunhão com o Senhor, Pai. Nós louvamos e bendizemos por esse tempo, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Deus, entregamos cada vida que aqui está, cada família representada. Senhor, aqueles que não vieram, estão a caminho, Senhor, seja protegendo, guardando e abençoando da mesma forma. Entregamos todo o nosso dia na direção do Teu Espírito, Pai, que seja feito a Tua vontade e não a nossa, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Manhãzinha tranquila, né? Que o Senhor nos deu, nos proporcionou. Vamos louvar ao Senhor. Tu és
Amém? Paz do Senhor a todos. Bom dia. Só desliga para mim fazer essas lâmpadas. A gente vai usar bastante aí. Já está cheio. Obrigado. No culto também. Tá ligado? Como o presbítero Rafael disse, né? Foi ministrado o Sermão da Montanha, foi finalizado, né? O Elton finalizou com vocês, né? O presbítero Elton. E ele falou que no última vez que ele ministrou, ele falou sobre colocar em prática, né, aquilo que o Sermão do Monte nos ensina. E hoje eu queria partir de um novo tema, de um novo estudo com vocês, que será a carta de 1 João, né, do nosso querido apóstolo João. Eu queria que você abrisse comigo aí o carro, né, a partir do capítulo 1, a partir do verso 1. Essa carta, para muitos estudiosos, teólogos, professores, né, essas três cartas, na verdade, do apóstolo João, as epístolas, né, são uma das mais importantes de toda a Bíblia, porque ela traz para nós verdades contemporâneas.
ela traz ensinamentos para nós de uma forma muito prática, de uma forma muito clara, de como a igreja deve se posicionar, como a igreja deve viver, como eu, como servo cristão do Senhor, devo viver nos dias atuais. A gente sabe que nós somos cercados, como igreja do Senhor, em um tempo que vivemos, e durante toda a história a gente estuda isso, desde Gênesis até hoje. O povo de Deus, aquele que é separado, depois Jesus vem, a igreja do Senhor, ela é cercada por desafios, ela é cercada por mentiras, ela é cercada por falsos mestres, ela é cercada por heresias que atacam a todo momento a igreja e o povo do Senhor. E ali, não diferente, também no contexto em que o apóstolo João escreve essa carta, a igreja do Senhor, ela estava sendo atacada por pensamentos, por heresias, por diversas coisas que assolavam a igreja do Senhor naquele momento. Só que não muito diferente também hoje, em 2026, no século 21, passamos também pelos mesmos desafios. Por isso essa carta, que nós vamos dar a introdução a ela é muito importante para os dias de hoje. Muito importante mesmo. A partir do verso 1 ali, o apóstolo João ele já escreve o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O apóstolo João está dizendo, eu vou escrever isso aqui a vocês, e eu dou o testemunho daquele que vi, toquei, senti, presenciei, comunguei com ele. Então não é um mito, não é uma mentira, não é uma falácia, mas é uma verdade. É com respeito ao verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Jesus. Verso 2. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Só um minutinho. Vou ler aqui uma outra versão. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho. E nós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, verso 3, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E no verso 4, estas coisas vos escrevemos, ou essas coisas eu escrevo, para que o vosso gozo ou alegria se cumpra, ou alegria completa se manifeste. Desde aqui do início, nós já temos grandes ensinamentos acerca desta carta. Eu vou trazer como forma de introdução algumas informações que eu acho de suma importância, tá? Então eu vou estar lendo aqui para vocês algumas coisas, como por exemplo a autoria da carta, né? A tradição da igreja, ela atribui esta carta ao apóstolo João, como eu disse aqui desde o começo, filho de Zebedeu, um dos 12 apóstolos e discípulo a quem Jesus amava. Embora o texto não se identifique nominalmente, como é comum nas cartas gerais do Novo Testamento, diversas evidências internas e externas sustentam essa autoria. Também é até por isso que ele começa lá no verso 1 dizendo: eu vou falar a respeito do verbo da vida, é daquele que eu contemplei, é daquele que eu vi, é daquele que eu senti, é daquele que eu comunguei com ele. Então é atribuído ao apóstolo João, tá? Do ponto de vista interno, o autor se apresenta como testemunha ocular do ministério terreno de Jesus. Ele afirma ter ouvido, ter visto com os próprios olhos e tocado com as mãos aquele que é o verbo da vida. No verso 1.
O vocabulário e os temas da carta, luz e trevas, vida e morte, verdade e mentira, amor, permanecer em Cristo, são praticamente idênticos aos do Evangelho de João, o que aponta fortemente para o mesmo autor. Do ponto de vista externo, pais da igreja como Policarpo, Irineu, Papias e Clemente de Alexandria testemunham já no século II que o apóstolo João foi o autor tanto do quarto evangelho quanto desta epístola. Irineu, discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo direto de João, é uma testemunha particularmente valiosa dessa cadeia de transmissão. E no momento em que escreve, João já é um homem idoso. Isso é muito importante também, tá, irmãos? João já é um homem idoso, provavelmente o último apóstolo ainda vivo, o que explica o tom pastoral, afetuoso e ao mesmo tempo autoritativo com que se dirige aos leitores, chamando-os repetidamente de filhinhos. Nós vamos ver isso. Filhinhos. Tá? Então é muito importante a gente também entender isso, que é da autoria de João, o apóstolo, ainda quando ele era um homem idoso, que tem um tom pastoral, afetuoso, sobre essa carta. Ali o local e a data que essa carta ela foi escrita, a gente entende que ela situa a composição da carta entre os anos de 85 e 95 depois de Cristo, no período final da vida de João, provavelmente depois dele já ter escrito o quarto evangelho, com o qual esta epístola compartilha o vocabulário e estrutura teológica. Quanto ao local, a tradição é praticamente unânime em apontar Éfeso, cidade da Ásia Menor, onde João passou os últimos anos da vida e exerceu uma liderança pastoral sobre as igrejas da região. Irmãos, eu não sei você, mas a gente está na escola bíblica dominical. É um lugar de estudo e de aprofundamento, correto? Amém? Então é muito importante a gente saber esses conceitos. É muito importante a gente saber onde essa carta foi escrita, quem que escreveu ela, o contexto histórico dela. Então, é muita informação, mas é algo que nós precisamos aprender, nós precisamos nos aprofundar. Sabe? A gente passa tantos anos e anos e anos na casa do Senhor. O momento talvez mais importante de estarmos na casa do Senhor para estudarmos e aprendermos um pouquinho mais é esse aqui, olha. É na escola bíblica dominical. Então, aproveite, vamos nos aprofundar juntos, vamos crescer juntos aqui. Então, quando eu falo essas informações aqui, não é algo que tem que ser chato, não. É algo que a gente tem que guardar no nosso coração também. Se você tiver uma caneta, um papel, anotar, sabe? Para você entender e poder guardar isso também com você. Quando te perguntarem, quando você puder também dar uma lição, você, essa carta eu lembro, lá na escola bíblica falando que essa carta, ela foi escrita lá no período de 85 a 95 depois de Cristo. O apóstolo João já era idoso. Olha, eu sei que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo João, a quem Jesus amava. São coisas importantes para que a gente possa compreender de uma forma mais clara essa carta e os ensinamentos que ela vai trazer. Amém? Glória a Deus por isso. Então, é de unânime forma que eles entendem que essa carta ela foi escrita em Éfeso, na cidade da Ásia Menor, onde João passou os seus últimos anos de vida e exerceu uma liderança pastoral sobre as igrejas da região. Depois de ter sido, segundo a tradição, exilado na ilha de Pátimo. Éfeso era um grande centro comercial, religioso e filosófico, ambiente fértil para a circulação de ideias helenísticas, o que ajuda a entender por que a carta precisa combater com tanta firmeza. Preste atenção, isso explica por que a carta ela precisa combater com tanta firmeza os prazeres, com tanta firmeza, os primeiros movimentos daquilo que mais tarde seria conhecido como gnosticismo, tá? Que eu disse bem no começo, que era
em um contexto em que a igreja ela sofria com algumas heresias que estavam sendo levantadas. E para quem essa carta era destinada? Diferentemente das cartas como as de Paulo às igrejas de Corinto, Éfeso ou Filipe, a primeira carta de João nos traz saudação inicial, não nos traz uma saudação inicial, nem menciona uma igreja específica. Por isso, ela é classificada como uma epístola geral ou circular, provavelmente destinada ao conjunto das igrejas da província da Ásia Menor, que estavam sob cuidados pastorais de João nos seus últimos anos de vida. Então, ela não foi uma carta direcionada para uma igreja específica, pois não há nenhuma menção nela sobre isso, mas de uma forma geral para as igrejas da Ásia Menor. O autor se dirige aos leitores com termos de intimidade e afeto pastoral. Ele diz: filhinhos, amados, irmãos, revelando uma relação de pai com uma comunidade de fé, um pai espiritual com uma comunidade de fé, que ele conhece bem e pela qual sente profunda responsabilidade. Essas comunidades estavam sendo abaladas por mestres que haviam saído do meio delas e espalhavam ensinos que negavam, preste atenção, eles espalhavam ensinos que negavam a plena humanidade de Cristo e minimizavam a seriedade do pecado, como qualquer outro tipo de heresia, né? Nada ainda, né? Eu vou dando continuidade, que eu preparei alguns slides aqui. Em primeiro lugar, promover a comunhão. Esta carta, ainda mais no início dela, tem como objetivo promover a comunhão entre os irmãos e os discípulos de Cristo. João quer que os leitores tenham comunhão genuína com os apóstolos e por meio deles com o Pai e com o Filho. A gente vai ver isso no verso 3. Depois a gente vê também completar a alegria. Ele escreve que para que a alegria da comunidade de fé seja plena e transbordante, ele associa que para que uma comunidade de fé, como a nossa igreja presbiteriana renovada, a primeira igreja do bairro Bom Jardim, para que ela venha ter uma felicidade, uma alegria plena, ela precisa estar em comunhão com os irmãos, com os discípulos entre si e com o Pai. E aí ele vai associando tudo isso. Depois ele vai advertir contra o pecado. A carta é escrita para que os crentes não pequem, mas também lembrá-los de que, caso pequem, tem um advogado junto ao Pai. Alertar contra os enganadores. João quer expor a ação dos falsos mestres e proteger o rebanho contra a sedução doutrinária deles. E depois dar uma certeza da salvação. O propósito culminante da carta é que os que creem no nome do Filho de Deus saibam com plena convicção que têm a vida eterna. Nossa, como é tão atual isso, né? A gente procura felicidade, a gente tenta viver sem pecar e muitas vezes pega e aquela coisa toda geral de nós, que a gente fica triste, fica amargurado, e aí traz a certeza para nós que nós temos um advogado junto ao Pai. Também o alerta aos enganadores. A gente vive num tempo, em um século, né, em 2026, onde que tantas heresias, tantos falsos profetas, tantas coisas assolam a igreja e tiram muitos do caminho do Senhor, e muitas vezes não temos nem a certeza da nossa salvação, e a carta traz: olha, tenha certeza da sua salvação, né? Porque vocês creem no nome do Filho de Deus, então tenham convicção disso. São algumas coisas que a carta ela destaca, tá? A carta geral ela é pastoral, escrita não a uma só igreja, mas toda uma rede de comunidades com o tom de pai, que escreve para os filhos, né? E a importância dessa carta
para nós hoje. Os erros que ameaçavam as igrejas do primeiro século mudaram de roupagem, mas continuam presentes na igreja de hoje sob novas formas. A primeira carta de João continua extremamente relevante, porque nos ajuda a identificar e enfrentar pelo menos 3 grandes perigos atuais, contemporâneos. Nós temos aqui o liberalismo teológico, que enfraquece ou nega a autoridade das Escrituras e relativiza a verdade central da fé. É uma grande verdade. Quantas coisas, ou quantas heresias, quantos ensinos são levantados nos dias de hoje que relativizam a fé cristã, né? Que tiram Jesus Cristo do centro da fé cristã e muitas vezes colocam o homem, o que um homem sente, o que ele tem que buscar, né? E é uma coisa muito atual, o misticismo sincrético, que mistura fé cristã com fórmulas e rituais estranhos às Escrituras, substituindo a graça pura, simples do Evangelho, por uma religiosidade mágica e de superstição. Se tem um povo que é muito supersticioso, é o brasileiro, né? Muitas vezes a gente até vê cristão acontecendo alguma coisa, ele bate na madeira, coloca um negocinho atrás da porta, coloca um negocinho pendurado. A gente vê muitas coisas, ainda mais no meio neopentecostal, né? E a gente está falando do meio cristão, como por exemplo, a rosa que você coloca lá na sua casa, e aí tudo que há de ruim na sua casa, tudo de energia ruim, ela vai para a rosa, que ela é consagrada, aí a rosa murcha e quer dizer que os demônios ou toda a energia ruim entra na rosa, né? A gente tem coisas como o Vale do Sal, onde que a pessoa passa no meio de um monte de coisa, e tudo que é de energia ruim, mistura de misticismo, sincretismo, para muitas vezes tirar o que é a graça do centro, a verdadeira graça, relativizar a graça, a fé cristã e até o pragmatismo. Filosofia que mede o valor da verdade pelos resultados que ela produz e não por uma fidelidade à palavra de Deus. Sob essa lógica, a pregação da cruz e do arrependimento é frequentemente substituída por mensagens de autoajuda, verdade. A mensagem do Evangelho é substituída por autoajuda e prosperidade. E a igreja corre o risco de se tornar um centro de entretenimento religioso e não uma comunidade que busca a santidade. Esses dias eu vi um vídeo, estava lá, vendo um vídeo se não me engano, no Instagram. Tem um apóstolo, né? Eles falam apóstolo, muito famoso aí. Ele chamou um dos que ele tinha combinado alguma coisa lá antes do culto começar e chamou. Como é que é seu nome? Aí a pessoa falou: o que você está sentindo? Eu estou com uma dor aqui na perna, aqui, não sei o quê. Quantos anos você tem? Ele falou: agora aqui, para todo mundo entender aqui, eu procurei você antes do culto começar e combinei alguma coisa com você. Aí o cara falou assim: combinou. Aí ele falou assim: então pode descer. Quer dizer, combinou uma coisa com o rapaz subiu lá na hora, em vez dele falar que não combinou, ele falou combinou. Eu não sei se ele ficou nervoso ou se ele também quis entregar o apóstolo, mas aí ele falou combinou. Aí depois ele saiu todo, não é que tem isso, não sei o que, ficou todo sem jeito e falou lá o que tinha que falar. Virou um entretenimento, negócio. Vocês estão entendendo? Já não tem ali mais a pureza do Evangelho. É um negócio. E está no nosso meio. Quando eu digo nosso meio, na igreja, em geral. Então, são algumas coisas que, por isso, nós devemos estudar 1 João.
Por isso que ela continua sendo uma tarefa, espiritualmente urgente. Ela nos convida a examinar nossa própria fé à luz da verdade e nos firmarmos naquilo que é essencial, que é a pessoa de Cristo, a prática da justiça e o amor fraternal. Amém? Amém? Glória a Deus. Então, isso aqui foi apenas uma breve introdução da carta, da autoria, do contexto, de quem era direcionada. Eu pulei coisas aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá? Aí nós entramos ali no capítulo 1, a partir do verso 1 dessa carta. Você que está com a sua Bíblia aberta juntamente comigo. Depois de a gente entender tudo isso, aqui no capítulo 1 de 1 João, ele é dividido em duas grandes seções. Ele fala sobre a manifestação do verbo da vida, que é a primeira grande revelação sobre a natureza de Deus e suas implicações para a vida do crente. E depois, Deus é luz, a partir do verso 5. E a gente vai analisar aqui a respeito do verbo da vida manifestado a partir do verso 1. João abre a sua carta sem saudações. Em vez disso, ele mergulha diretamente em uma declaração solene sobre as realidades histórica e tangível daquele que é a própria vida. Depois de a gente ter feito toda essa introdução, agora eu lendo aquele versículo ali. Cadê? Vamos ler aqui. Você está com a sua Bíblia aberta aí. O que era desde o princípio, o que vimos com os olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou o verbo da vida. Agora o apóstolo João, depois de tudo que ele falou, o contexto que nós entendemos aqui agora, ele está dizendo para os irmãos assim, olha, não é forma mitológica, isso aqui não é coisas inventadas. O que eu vou dizer para vocês é algo que eu vi com os meus olhos, é algo que eu contemplei, é algo que eu adorei, é algo que eu comunguei, é com alguém que eu experimentei, que é o verbo da vida. E esse verbo da vida foi manifestado. Então podem ter a certeza que isso é verdade. Não é à toa que ele começa a carta assim. Ele está querendo provar para os irmãos: olha, é verdade, porque eu vi, porque eu contemplei, nós adoramos. Não foi só eu, não, foi milhares, foram os discípulos, foram os servos do Senhor. Então acreditem nessa verdade. Tem se levantado tantos falsos profetas, tantas heresias, tantos ensinos equivocados, ensinos que diminuem a graça, ensinos que tiram Cristo do centro, ensinos que relativizam a fé cristã. Mas não, o que eu vou começar a dizer aqui para vocês é algo que eu vi, que eu contemplei, que eu senti, que eu experimentei, com respeito ao verbo da vida. Aí eu fico imaginando os irmãos naquela época lendo isso. Ele tem autoridade, ele é um discípulo, ele é um apóstolo, ele viu Cristo, ele é um verdadeiro apóstolo. Esse sim é um verdadeiro apóstolo, porque ele viu Cristo, Aqui João usa verbos sensoriais. Olha lá, ouvir, depois ele coloca ouvir, ver, contemplar e tocar, para afirmar com força, retórica proposital. Isso aqui é proposital, é intencional. Ele está afirmando que a sua mensagem não se baseia em especulação filosófica e nem mito, mas em experiência pessoal e histórica com Jesus Cristo. A expressão aqui desde o princípio, ou no princípio do Evangelho de João, lá, a gente vê isso lá no Evangelho de João, capítulo 1 também, verso 1, apontando para a eternidade do verbo, ao mesmo tempo em que os verbos
no passado ouvimos, vimos e tocamos apontam para a sua entrada real na história. Então aqui ele fez isso de forma proposital para dizer, olha, eu vi, eu toquei, eu senti, eu contemplei o verbo da vida. O verbo da vida. Tá? E isso, ou essa insistência, tem um alvo teológico, como eu disse para vocês lá no começo. Os falsos mestres que João combate defendiam ideias próximas ao que depois seria chamado de docetismo, a crença que Cristo apenas parecia ter um corpo físico sem realmente assumir carne humana. Ao afirmar que tocou com as próprias mãos o verbo da vida, João fecha essa porta de forma definitiva. Então é proposital, é intencional, tá? Por isso que ele começa dessa forma em João, lá em 1 João, a partir do verso 1. Aí a gente entra no verso 2. Você que está com a sua Bíblia aberta aí para mim, lá diz assim, olha, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Esse versículo aqui, ele funciona como um parênteses explicativo dentro da longa frase aí, que começa no versículo 1. João identifica o verbo da vida com a vida eterna, que estava eternamente em comunhão com o Pai e que se manifestou visivelmente na pessoa de Jesus. Note a estrutura: a vida eterna não é apenas uma qualidade ou uma dádiva impessoal, ela é uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. Quem é a vida eterna? Jesus Cristo. É Ele, somente Ele. A vida eterna é uma pessoa, o próprio Cristo, que existia com o Pai antes de manifestar na história. Antes de manifestar na história. E a vida se manifestou. Quem é a vida? A vida eterna. E quem é a vida eterna? Jesus Cristo. E nós a temos visto, e dela damos testemunho, e anunciamos ainda. Quem? A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele só continuou o que ele começou no verso 1, ainda com a retórica de afirmação. A vida eterna é Jesus, o verbo da vida é Jesus, e ele eu vi. E não apenas vi, mas eu contemplei. E não apenas contemplei, mas eu anunciei. Ele. A vida eterna, que está em Cristo, é Cristo, o qual estava com o Pai, antes de toda a criação, antes da manifestação através de Jesus. Ele é uma pessoa, o próprio Cristo que existia com o Pai antes de se manifestar na história. Mais uma vez, o apóstolo João afirmando e lutando contra aquilo que estava se levantando na época, contra falsos mestres, contra falsos ensinos. É o próprio Cristo, é a vida eterna. E essa ideia de que ele não veio, não é o corpo humano, aquela coisa toda, não. Eu senti, eu toquei, eu contemplei. O verso 3. O que temos visto e ouvido, isto vos anunciamos, para que também tenhais convosco comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aí aqui já entra uma parte muito importante. Após o apóstolo João afirmar que ele viu, contemplou, sentiu, anunciou o verbo da vida, a vida eterna, que é Jesus, ele agora vai falar sobre a comunhão. Aqui João finalmente completa a frase iniciada no verso 1 e revela seu primeiro grande propósito: a
comunhão. Koinonia. Comunhão. A pregação apostólica não visa apenas transmitir uma informação correta, mas estabelecer um relacionamento vivo. Estabelecer um relacionamento vivo. E a gente vai ver isso de forma vertical e de forma horizontal. De forma vertical e horizontal. Porque, primeiro entre os crentes e os apóstolos, e por meio dessa comunhão entre os crentes e o próprio Deus. Essa é uma verdade preciosa, a comunhão vertical com Deus. Comunhão vertical com Deus e a comunhão horizontal entre os irmãos estão inseparavelmente ligadas ao longo de toda a carta. Então, durante toda a carta, ele vai tratar sobre essa também comunhão. Aqui João emprega dois verbos distintos para descrever essa proclamação. E a diferença entre elas enriquece bastante a compreensão do versículo. O primeiro verbo carrega a ideia de testemunhar e remete à autoridade de experiência pessoal. Só pode dar testemunho quem de fato viu e ouviu por si mesmo. E não quem apenas repassa informação de segunda mão. O segundo verbo carrega a ideia de anunciar ou proclamar e remete à autoridade da comissão recebida. Os apóstolos não falam por conta própria, mas porque foram pessoalmente encarregados por Cristo para pregar o Evangelho. Testemunho é experiência, proclamação é missão recebida. E esse duplo fundamento aparece repetidas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, André, assim que encontrou Jesus, foi buscar seu irmão Pedro para apresentá-lo a Cristo. Filipe, ao encontrar Natanael, simplesmente o convidou a experimentar por si mesmo, dizendo: vem e vê. Os próprios apóstolos declararam publicamente que não podiam deixar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. E Paulo chegou a dizer que haveria de lastimar-se caso não pregasse o Evangelho. Quem realmente se encontra com Cristo dificilmente permanece calado. Quem realmente se encontra com Cristo dificilmente permanece calado. É como alguém faminto que finalmente encontrou algo para comer e não consegue deixar de anunciar aos outros onde ele pode ser encontrado. É a mesma coisa. Aquele que viu, aquele que experimentou, aquele que encontrou Cristo, aquele que viu Cristo, aquele que a glória de Deus, a graça de Deus foi manifestada sobre ele. Antes ele era uma pessoa, hoje ele é outra pessoa. Ele não consegue ficar sem anunciar Cristo. Ele não consegue ficar sem anunciar a verdade. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais a comunhão conosco. John Stott observa com propriedade que a proclamação do Evangelho nunca é um fim em si mesmo. Ela existe para produzir um propósito imediato e um propósito último. O propósito imediato, presta atenção, o propósito imediato é a comunhão, mencionado aqui no verso 3. O propósito último é a alegria completa, que a gente vai ver logo em seguida no verso 4. Isso revela algo essencial sobre a natureza da fé cristã. Ela não é a religião da solidão, não é a religião da tristeza, mas a religião do encontro com Deus e com as demais pessoas. E por consequência, a religião da alegria genuína. O que deve gerar em nós a partir do momento em que encontramos Cristo? O que deve gerar em mim e você como igreja do Senhor? O que deve gerar em nós como comunidade de fé cristã? Comunhão. E a sede, o desejo de anunciar Cristo. Porque o propósito imediato
como ele disse no verso 3, é a comunhão. Se há algo em mim que foi revelado a mim, que foi trazido a mim, me alcançou sem eu merecer, não gera em mim a intenção e o propósito de comungar com Deus e com meus irmãos, não é de Cristo. Não é do Senhor. Será que quando eu digo que Deus me alcançou, que Deus me libertou, que Deus me transformou, que Deus me renovou, a minha resposta a tudo isso é uma comunhão vertical, horizontal? É uma comunhão plena e genuína com Deus e com os meus irmãos? E aqui eu estou dizendo não apenas comungar socialmente, tá? Porque isso aí é muito fácil. É muito fácil eu me encontrar com os meus irmãos aqui hoje, na escola bíblica dominical. Ô meu irmão, estou comungando com você, glória a Deus por isso. É muito fácil eu abrir a Bíblia aqui na escola dominical. Olha, eu estou em comunhão com Deus, eu estou lendo a Bíblia. O apóstolo João, após ele trazer essa frase do verso 1, do verso 2, ele já começa dizendo: olha, aquele que encontrou com Cristo, aquele que viu Cristo assim como eu vi, ele anuncia Cristo. Ele não consegue ficar calado. E outra, ele tem como primazia também a comunhão com Deus e com seus irmãos. Porque, como eu disse aqui, a natureza da fé cristã, ela não é solidão nem tristeza. Se a gente vive em solidão e em tristeza, tem algo errado. Não é uma religião de solidão e tristeza, é uma religião do encontro com Deus e com as demais pessoas. E por consequência, depois no verso 4, a religião da plena alegria. Meu irmão, preste atenção, a gente passa anos e anos da nossa vida dentro da igreja vivendo de forma triste, de forma angustiada, sendo que a gente tem como promessa experimentar uma alegria plena e genuína. Qual que é o problema? Será que a gente teve um encontro real com Cristo? Será que a gente teve um encontro real com o Senhor? Quando eu olho e analiso esse texto e o Senhor me fala, e o apóstolo João me ensina, ele ensinou lá para os irmãos que no verso 3 ali, que quando encontramos e vimos Cristo, a gente tem um encontro real com Ele, nós não conseguimos nos calar, e também nós comungamos com Ele, comungamos com o meu irmão. E eu tenho que parar e refletir: será que a minha vida é dessa forma? Será que eu tenho vivido dessa forma? Será que eu tenho experimentado dessa forma? Vale notar aqui ainda, como eu disse, que a comunhão de João, aqui que João fala, não é a simples camaradagem social, mas está enraizada na unidade doutrinária, em torno da pessoa e da obra de Cristo. Alguns autores alertam que boa parte dos esforços, muitas vezes de hoje, por unidade, ignoram esse fundamento. A base da nossa comunhão é Cristo. É Jesus. Eu faço porque Ele me alcançou, porque Ele me amou, porque Ele me transformou. Não é um simples fato, porque o irmão ali, ou a igreja lá, tem tal coisa, tal, eu vou participar, eu vou viver lá, vou estar lá junto. Não é só isso. É porque o meu e seu estilo de vida deve ser assim. Para João aqui é justamente a fidelidade à doutrina apostólica sobre Cristo que sustenta a verdadeira comunhão, tanto vertical, que é com o Pai e o Filho, quanto horizontal com os irmãos. Alguns chegam a afirmar que qualquer mensagem que produza cisma e divisões entre os que amam Cristo deve ser examinada com cuidado.
já que o Evangelho, em sua essência, une aquilo que o pecado havia separado: o homem de Deus, o homem de si mesmo e o homem do seu próximo. O pecado separou o homem de Deus, o pecado separou o homem de si mesmo e o pecado separou o homem do seu próximo. Jesus Cristo vem, morre por mim, morre por nós, e Ele liga o homem a Deus, o homem a si mesmo e o homem ao seu próximo. Para que tudo isso? Com qual finalidade? Com qual objetivo? No verso 4, por favor. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja o quê? Para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Completa. Aqui a gente vê o segundo propósito declarado por João, que é a alegria plena. Oh, meu Deus do céu, como todos nós talvez desejamos uma alegria plena. Se você falar que não, você é um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Quem aqui não gostaria de ter uma alegria plena ou viver com uma alegria plena? Em um mundo em que vivemos, pessoas, nós, rodeados de coisas que nos entristecem, nos deixam ansiosos, é trabalho, é preocupação, é um monte de coisa. E vem a palavra de Deus e diz: olha, estas coisas vos escrevemos, estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja o quê? Plena. Glória a Deus por isso. Aqui a gente vê o segundo propósito declarado por João. Essa alegria não é um sentimento superficial ou circunstancial, mas o fruto natural de uma vida em comunhão genuína com Deus e com os irmãos. Como eu posso então ter uma alegria plena? Comungando com Deus e comungando com os meus irmãos. Ao longo de toda a Escritura, a verdadeira alegria está ligada ao conhecimento de Deus e à obediência à sua palavra. E é exatamente essa alegria que João deseja ver plenamente realizada em seus leitores. Aqui a gente pode dizer que essa comunhão é a raiz e a alegria é o fruto que dela nasce. Assim como a comunhão é a resposta de Cristo para a solidão humana, a alegria é a sua resposta para o vazio e a superficialidade da vida. É essa alegria. É essa alegria. Essa alegria não é algo que a pessoa produz por si mesma através de esforço ou de circunstâncias favoráveis, porque isso é passageiro. Ela é antes um subproduto natural do relacionamento com Cristo, pois é somente na presença de Deus que existe plenitude de alegria. É somente em Cristo. Somente em Cristo. A gente vê um contraste, por exemplo: o pecado promete alegria, mas na prática produz apenas sofrimento. Os prazeres que ele oferece são passageiros, duram por um tempo. A gente vê isso lá em Hebreus 11, 25. Enquanto a alegria que vem de Deus é eterna e indestrutível, o mundo não pode detê-la e também não pode tirá-la. Como o próprio Jesus assegurou aos discípulos em João capítulo 16, verso 22. Essa ideia de alegria plena e completa é, aliás, um termo recorrente em toda a leitura de João, aparecendo tanto ao Evangelho quanto às cartas de João, o que reforça sua importância central na teologia do apóstolo. Meu irmão, a gente fica buscando, procurando. Muitas vezes estamos vazios, tristes, e a resposta está em comungar com Deus de forma genuína e com os nossos irmãos. Aqui o apóstolo João, naquele contexto,
Ele está trazendo para os leitores para que eles possam fortalecer ali entre eles, para que eles possam vencer as armadilhas de Satanás, as armadilhas do mundo, para que eles possam, fortalecendo-se entre si, vencer toda artimanha, toda heresia, todo pensamento que tirava Jesus Cristo do centro da fé cristã. Ele diz: olha, comunga com Deus. A verdadeira alegria plena e completa está na comunhão com Deus e com os irmãos. A comunhão completa com Deus e seu Filho e com os seus irmãos. E isso faz eu pensar, me perguntar como tem estado mais uma vez a minha comunhão, tanto com Deus e seu Filho, quanto com os meus irmãos. E aqui, eu quero até que realmente a gente tem algumas perguntinhas, mas lá no começo eu separei mais aqui nessa parte, que a nossa fé está baseada em experiência real, histórica com Cristo, ou apenas em ideias sobre Ele? Pergunta: nossa fé está baseada em experiência real, histórica com Cristo, ou apenas em ideias sobre Ele? De que forma a comunhão com Deus e com os irmãos afeta diretamente a nossa alegria no dia a dia? E essa é uma pergunta que a gente deve responder. O que vocês acham? A primeira aqui eu vou deixar para todo mundo pensar dentro de si. A nossa fé é baseada na experiência real com Cristo ou apenas em ideias sobre Ele? E agora, de que forma a comunhão com Deus e com os meus irmãos afeta diretamente a nossa alegria no dia a dia? Quem pode responder para a gente? Como é que vocês acham que a comunhão com Deus e com os irmãos de forma direta afeta a nossa alegria no dia a dia? Ninguém? Deus, ele é o único que pode suprir todas as nossas demandas, tanto emocional, principalmente espiritual. Todos nós aqui já vimos ou já ouvimos falar de pessoas que conseguiram conquistar muitas coisas, mas que elas chegam no fim e falam que dentro de si ainda tinha um vazio. Esse vazio só quem pode preencher o Senhor. Então a comunhão com Deus é essencial, porque o Evangelho não nos garante uma vida de plena felicidade nessa terra, mas nos garante uma eterna alegria, que é satisfeita pelo Senhor. Então a comunhão com Deus, o Espírito Santo, ele vai nos preenchendo, ele vai nos consolando, ele vai ao mesmo tempo nos corrigindo, mas também ele vai nos edificando. Então ele se torna a nossa satisfação. A nossa satisfação nele é a fonte da nossa alegria, do nosso contentamento. Porque o contentamento do Senhor é o que vai produzir em nós uma alegria mesmo nos dias de dificuldade. Porque nos dias de dificuldade nós recorremos ao Senhor e nós olhamos para a nossa eterna esperança, que é Ele, unicamente Ele. E a comunhão com o irmão também nos promove isso, porque o relacionamento intencional e verdadeiro, que vai me levar a me mostrar verdadeiramente quem eu sou para o meu irmão e conhecer o meu irmão de verdade, vai fazer com que essa edificação coletiva ela seja mais real. Então não viveremos só de amor, não viveremos só daquela amizade superficial, mas nós viveremos um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira comunhão, que haverá conflitos, haverá momentos difíceis, mas haverá consolo, haverá abraço, haverá conselho, haverá
alegria junto, o próprio apóstolo Paulo fala para a gente participar da alegria uns dos outros. Então é nessa comunhão verdadeira e real que vai surgindo essa alegria, que não é ter dinheiro, não é ter uma vida boa, mas é ter contentamento. Creio eu, segundo a Bíblia, que o contentamento com Deus, o contentamento na comunhão com os irmãos, é o que vai fazer verdadeiramente fluir uma real alegria do nosso interior, que é dentro de nós, não é fora, né? Perfeito, perfeito. E vale até ressaltar aqui, igual você disse, a alegria perfeita ela não é totalmente alcançável neste mundo, porque nós vivemos ainda num mundo marcado pelo pecado. Já que também a comunhão perfeita com Deus, ela só será plenamente experimentada além dessa vida, que é a nossa esperança. Correto? Assim, o versículo 4 aponta não apenas uma realidade presente, que é o que nós estamos falando aqui, mas também uma esperança futura. E quando a comunhão com Deus for finalmente consumada na eternidade, a alegria também alcançará sua plenitude definitiva. E, se tratando da comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus de forma vertical ainda aqui, você falou algo que é importantíssimo, que é a intencionalidade. A partir do momento que eu comungo, tanto com Deus quanto com os meus irmãos, de forma intencional, isso se torna palpável, né? Isso se torna assim, bem presente na minha vida, nas nossas vidas como comunidade, como igreja, né? E a gente começa a entender de forma madura, como você mesmo disse, que essa alegria, né, baseada no contentamento com Deus, ela é de forma assim bem presente na minha vida quando eu começo a comungar, quando eu começo a entender que eu tenho essa alegria não por ser bem sucedido, não por ser um ótimo estudioso, não por eu ser uma pessoa reconhecida, famosa, mas sim porque eu comungo com Deus e comungo de forma intencional com os meus irmãos. Não é prazeroso? Como você mesmo disse, a ideia de que a gente poder conversar tanto com Deus quanto a nossa comunhão com Deus e Deus suprir as nossas necessidades, isso também é uma realidade quando eu comungo com os meus irmãos. Não que meu irmão vai suprir aquilo que eu mais preciso, que está em Deus, mas ele vai me escutar, ele vai me aconselhar, ele vai poder me instruir, e assim eu também com ele, e assim nós vamos comungar, e assim nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, e nós vamos gerando essa alegria entre nós, né? Como eu disse lá no começo, é muito mais do que apenas uma convivência. Pode falar, Adriana. Eu achei interessante quando você falou da intencionalidade, também, porque eu acho assim, que a gente não deve chegar em lugar nenhum, só a gente mesmo, né? É o primeiro parte do Senhor, né? A comunhão primeiro que a gente tem com Deus, quando você chega para se relacionar com o outro, você já chega, vigilante também, eu preciso manter um relacionamento com o meu irmão, sem expectativas, né? Até porque a minha alegria primeiro, ela vem do Senhor. Então, assim, você já chega com intencionalidade, e essa intencionalidade já te poupa de muitas coisas, né? De muitas decepções, de muitas frustrações, né? Porque você já chega ali bem intencional, vou me relacionar com ele, porque ele é meu irmão, porque eu preciso estar com ele, porque, de uma certa forma, né, é um mandamento do Senhor, né? Então, assim, intencionalidade eu acho que é tudo, né? É tudo, é uma vigilância, assim, as palavras eu acho que é muito, né? E aí você não tem nem expectativa, porque quando você chega para se relacionar com alguém, tem expectativa, eu vou me relacionar, porque aí eu vou ser feliz, ou então porque eu vou contar alguma coisa, vai ficar só ali, ou eu vou fazer isso, sabe? Não. Você vai se relacionar porque você já tem um relacionamento com Deus, né? E esse relacionamento bem estruturado com Deus automaticamente já te permite ter mais maturidade para
sabe? É muito triste, igual eu disse aqui no início, muitas vezes passarmos anos e anos numa comunidade como a nossa, ou numa igreja, ouvindo essas coisas e não vivendo. O nosso coração é fechado, nossa alma é triste. Vivemos apenas cumprindo um rito, comparecendo à igreja na quinta-feira, no domingo de manhã, no domingo à noite, e vamos vivendo assim. Agora, quando nós entendemos essa verdade, comungamos com Cristo, com Deus, de forma genuína e também com os irmãos de forma intencional, começamos a viver essa alegria plena, que vai ser lá na eternidade, de forma completa, assim, em nossas vidas. E aí, volta a perguntinha agora, depois que a gente respondeu a segunda, a primeira. Será que a nossa fé está baseada em experiência real e histórica com Cristo? Ou apenas em ideias sobre Ele? Será que nós estamos aqui só debatendo isso, falando, isso está saindo das nossas bocas? Mas e na vida, na realidade? Eu experimento isso? Eu vivo isso? Ou apenas são ideias sobre isso? Exatamente, foi o que a gente disse. Galera, eu li um livro que se chama Verdadeira Comunhão. O autor do livro, ele é pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos. E ele estava falando, ele contou uma história na comunidade de fé deles, que tinha uma irmã, essa irmã já estava há uns 13 anos congregando com eles. Ela se mudou para morar no bairro da igreja. Ela era dedicada a fazer de tudo. E essa irmã, ela amava tomar suco de laranja, só que ninguém sabia. 12 anos, ninguém sabia. E ele sempre fazia uma vez por mês um café de comunhão. Café de comunhão. Sim. E nunca tinha suco de laranja porque era uma época que eles não tinham dinheiro. Foi naquela época da crise lá nos Estados Unidos, lembra? Uns anos atrás. E eles não tinham dinheiro para poder ter um café bem assim, com tudo. Então tinha o básico. E laranja eles compraram. E uma vez eles pediram para essa irmã comprar as coisas do café. Ela foi, pegou parte do dinheiro, tomou suco de laranja escondido no mercado e voltou com as coisas do café. E aí durante o culto ela entrou em crise, começou a chorar, pediu perdão e aí confessou que pecou porque ela tinha usado parte do dinheiro do café para tomar suco de laranja escondido, que fazia tempo que ela tomava suco de laranja. E aí ele conta no livro que ali todos entraram em crise assim, de arrependimento, porque como é que nós temos uma irmã que está com 12 anos com a gente e a gente não sabe nem que ela gosta de suco de laranja? Então, assim, e era uma irmã que fazia tudo, que limpava, que cuidava, que fazia tudo, 12 anos, e ninguém sabia. E aí falava, mas por que você não falou com a gente? Porque ninguém nunca também me perguntou o que eu gosto. Só me perguntava o que eu tinha, só me falava o que eu tinha que fazer. Então, às vezes, nós temos esse perigo de estar aqui nos enganando que temos uma verdadeira comunhão e a gente só tem visto o resultado e não de conhecer o próximo. Exatamente. E é o que acontece. É o que acontece quando a gente não experimenta isso de forma prática e viva. Agora, meus irmãos, a gente fala um pouquinho ainda sobre, a partir do verso 5, aqui o apóstolo João, ele vai apresentar a primeira das duas grandes declarações desta carta sobre a natureza de Deus. Que Deus, ele é o quê? Luz. A segunda a gente vai ver lá no capítulo 4, quando ele fala que Deus é amor. Mas a afirmação de que Deus é luz estabelece o padrão pelo qual toda negação de comunhão com Ele deve ser avaliada. A afirmação de que Deus é luz
estabelece um padrão pela qual toda alegação de comunhão com Ele deve ser avaliada. Lá no verso 5, ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é o quê? Luz, e não há nele treva nenhuma. Verso 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, nós estamos o quê? Mentimos e não praticamos a verdade. Aqui é uma declaração absoluta: Deus é luz, ponto final. Deus é o quê? Luz, um atributo de Deus. Deus é luz. Remete o quê? A santidade. E não há nenhuma treva, nem mesmo um traço de sombra. Luz na Escritura remete simultaneamente à santidade moral, é a ausência total do pecado, a verdade, a ausência de erro e engano, e a revelação. Deus se dará a conhecer. Essa mensagem não é uma opinião de João, mas é algo que ele recebeu diretamente de Cristo e agora transmite fielmente. É a partir dessa verdade que os testes seguintes sobre a realidade do pecado e a necessidade de confissão fazem sentido. E aí, no verso 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João introduz aqui o primeiro de uma série de testes marcados pela expressão condicional se dissermos. A primeira falsa alegação é a de professar comunhão com Deus enquanto se vive de forma habitualmente contrária à sua vontade. E João é categórico aqui: essa é uma contradição de vida, uma mentira prática, não apenas verbal. A pessoa não pratica a verdade, isto é, sua conduta desmente aquilo que a sua boca declara. A sua conduta desmente aquilo que a sua boca declara. É isso que João está afirmando. Ele acabou de falar sobre a comunhão com Deus, sobre a comunhão com os irmãos, que tem como fruto a alegria plena, e aí ele vem e diz: olha, aí é o seguinte, se vocês declaram o que eu estou dizendo aqui de forma mentirosa, né, a conduta de vocês vai ser examinada, porque vocês não praticam a verdade. Se dissermos que mantemos a comunhão com Ele, vocês podem até dizer, vocês podem até declarar que andam com Cristo, conhecem a Cristo, falam de Cristo, que Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador, mas se dissermos que mantemos a comunhão com Ele e andarmos nas trevas, a nossa conduta não for de acordo com aquilo que professamos, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. E é aquilo que a gente disse agora há pouco. A nossa fé, né? Nossa fé, como comunidade, como igreja, ela está baseada naquilo que Cristo ensinou, aquilo que Cristo fala conosco, e é uma experiência real, histórica com Cristo, ou apenas ideias sobre Ele, ou só são coisas que a gente fala, são coisas que surgem e não colocamos em prática, porque se for assim, nós estamos mentindo. Pode falar aqui.
finalizar aqui, tá? Então, se dissermos, proclamarmos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, a gente está mentindo, né? A nossa vida prática não reflete aquilo que nós declaramos. Só que em contraste, no verso 7, olha o que o apóstolo João escreve. Verso 7, por favor. 7. Isso. Se, porém, andarmos aonde? Na luz, porque Deus é luz, correto? Como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de pecado. Em contraste com o versículo anterior, João descreve a realidade de quem verdadeiramente anda na luz. Essa pessoa desfruta de comunhão genuína com os outros e experimenta a purificação contínua provida pelo sangue de Jesus. Essa é a consequência daquele que anda com Deus e comunga com Deus de verdade e tem uma vida prática com Deus de verdade. É importante notar que andar aqui na luz não significa perfeição, mas uma vida de sinceridade diante de Deus, sem esconder ou justificar os seus pecados. Uma vida transparente, orientada pela verdade revelada. O verbo purifica, no tempo presente em grego, indica uma ação contínua. Então é algo contínuo, intencional. A gente fala é algo contínuo, intencional, progressivo. A purificação pelo sangue de Cristo não é um evento único no passado, mas uma realidade que continua operando na vida diária daquele que anda na luz. Então, aquele que anda na luz, que está em comunhão verdadeira e plena com Cristo, ele também mantém comunhão com os outros. Olha de novo, falando sobre a comunhão horizontal. E além de tudo isso, ele passa a ter uma vida onde o sangue de Cristo vai o purificando de todo o pecado. Uma vida de transformação, de restauração, de renovação contínua e progressiva. Aí, mais uma vez, só para a gente finalizar, quando eu analiso a minha vida, será que é dessa forma? Será que na minha vida há uma comunhão com Deus e com os meus irmãos? E há um crescimento, um progresso na minha vida, na minha santidade com Deus? Será que eu entendo essa verdade? Ou será que eu vivo como lá no verso 6 ele disse, apenas falando, mas mentindo sobre a minha conduta, a minha forma de viver, a minha forma de ser cristão? Porque aqui ele diz que aquele que anda na luz, que Deus é luz, ele tem uma comunhão com Deus, com os outros, e o sangue do Senhor o purifica de todo o pecado, e de forma contínua, progressiva e crescente. E assim deve ser nas nossas vidas, como igreja do Senhor. Amém? Eu acho que até aqui está ótimo. Glória a Deus, amém? Amém. Então a gente vai finalizar por aqui. Deu para a gente entender mais ou menos um pouquinho sobre o contexto, sobre a autoria, o porquê que o apóstolo João escreve essas cartas, lá em Idoso, lá provavelmente em Éfeso, para lutar contra os ensinos que estavam sendo levantados contra Cristo, contra a verdadeira fé cristã. E aqui ele nos traz grandes ensinamentos sobre a comunhão, a alegria plena, né? Agora ele fala aqui também sobre luz, que Deus é luz, um atributo do Senhor. Depois lá no capítulo 4 ele vai falar sobre que Deus é amor, um outro atributo do Senhor também. Então eu espero que tenha sido de bom proveito para todos. Amém? Queria convidar vocês a colocar de pé para que a gente possa orar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui nesse manhã, te agradecemos por essa oportunidade.
Te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor fez e há de fazer. Pai, que toda essa palavra, desde o começo até agora o final, possa permanecer no meu coração, nos nossos corações, que possamos entender, ó Pai, a importância de vivermos dessa forma, com uma comunhão direta, plena e genuína com o Senhor, e também de uma forma intencional com os meus irmãos, para que a gente possa experimentar uma verdadeira alegria, uma alegria que vem da parte do Senhor, que é gerada pelo Senhor em nós. Em o nome de Jesus, que possamos também entender que o Senhor é luz, ó Pai. E se declaramos que o Senhor é o nosso Deus, assim nós devemos viver, ó Pai, como o Senhor é o nosso Deus. Vivemos, ó Pai, de forma prática, experimentada, ó Pai, e real, ó Pai, comungando de forma genuína com o Senhor e com os meus irmãos, na minha comunidade e com todos, ó Pai. Em nome de Jesus, que isso não apenas seja apenas palavras, ó Pai, faladas que saiam, Pai, das nossas bocas, mas possam estar diretamente no nosso coração, gerando frutos, ó Pai, de mudança de vida, de transformação, de renovação, de quebrantamento e na forma prática, ó Pai, de como eu vivo e expresso, ó Pai, em todo o mundo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço. Amém.